Convidar a ficar em pé. Eu tenho um texto da palavra de Deus para poder ler com vocês, que está em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Aleluia. Seu irmão está sem Bíblia perto de você, aí, ó, estica o braço e fala, vem ler a palavra de Deus comigo. Glória a Deus, vem ler a palavra de Deus comigo. É um texto bem conhecido, mas existe algo sobrenatural aqui que nós temos que tirar e aplicar para a nossa vida. O bispo Fernando fez toda uma introdução na minha palavra aqui, já te agradeço por isso, meu bispo. O Espírito é o mesmo, amém? Lucas capítulo 15, versículo 8, 9 e 10, a palavra de Deus está escrito assim, ó. O qual é uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não se acende uma candeia, varre a casa procurando diligentemente até encontrá-la. 9. E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor, a sua palavra está aberta, nós te damos graça nessa noite, porque o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem faz os milagres, o Senhor é quem nos restaura, o Senhor é que aperfeiçoa tudo aquilo que tem que ser aperfeiçoado em nossas vidas. Nós declaramos nessa noite que nós não somos nada sem o Senhor, para que o seu nome seja glorificado cada vez mais diante de nós. Te damos toda a honra e toda a glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Noite de milagres, noite de testemunhos, e assim nós vamos caminhando diante de Deus. Amém, meus irmãos? O que você tem de mais importante hoje? O bispo Fernando perguntou assim, o que você está precisando? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta e vou falar assim, o que você tem de mais importante hoje? O que você tem na sua vida que você fala assim, ó, isso aqui eu não abro mão de jeito nenhum. O que é? Existe algo na sua vida que você olha e você fala, o que eu tenho de mais importante hoje, o que é mais especial, a minha prioridade hoje é isso aqui. O que é? É seu trabalho? É sua saúde? Amém, a saúde. A saúde é extremamente importante. O que você tem de mais importante? Queria que você ficasse bem atento, que o Espírito Santo vai falar muito com vocês nessa noite. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo vai falar muito com a gente nessa noite. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, uma mulher que perde uma dracma, ela fica totalmente desesperada, porque ela quer achar de todo jeito aquilo que ela perdeu. Ela precisa encontrar aquilo. E uma mulher, quando vai limpar a casa, irmãos, eu vejo em casa como é que funciona. Eu saio de casa, porque não dá para ficar. Quando a Mari fala, eu vou fazer faxina hoje, eu saio cedo e volto à tarde. O guarda-roupa estava num lugar, quando você volta, está no outro lugar. Eu falo, meu Deus, um guarda-roupa desse tamanho, como que ela mudou? Aí a Sofia diz, pai, ela mudou. A parte que era minha no guarda-roupa já não é mais. Então, como que pode ser assim? Como é que funciona desse jeito? Então, se você perde uma dracma, e ela deu toda aquela reviravolta, ergueu o tapete para poder, eu imagino, numa casa muito maior, o que ela não teria feito para encontrá-la? O que você tem hoje que é o mais importante para você? É a tua saúde? É a libertação que você precisa? É uma restauração? O que você tem que é o mais importante hoje? Será que é o emprego? É a sua empresa? O que é o mais importante que você olha e fala, meu Deus, isso aqui eu tenho que cuidar, isso aqui eu tenho que guardar, isso aqui eu não posso abrir mão de jeito nenhum. Dando um tema para essa palavra, para esses momentos que nós estaremos aqui hoje, seria buscando uma vida de oração. Existem muitas coisas, meus irmãos, que nós temos na nossa vida, que é extremamente importante para nós, e sim, fazem parte da nossa vida, nós precisamos disso. Mas a oração é algo fundamental. A oração é algo que eu e você, nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. Você, de repente, tem uma empresa, tem sua casa, tem seu casamento, de repente tem seus bens, tem seus bichos, mas você tem que ter tempo para cuidar de tudo isso. E o mundo, quanto mais você se ocupa nesse mundo, mais tempo ele quer te sugar. Quanto mais você faz as coisas ali fora, mais tempo ele quer te sugar. Se você trabalha 8 horas, ele quer que você trabalhe 9. Se você arruma uma coisa para fazer em 10 horas, tem que fazer em 12. E isso vai nos consumindo e quer cada vez mais nos tirarmos do centro da vontade de Deus. Tudo acaba se tornando mais importante, menos aquilo que é a vontade de Deus para nós. Uma dracma era extremamente importante para ela.
Extremamente importante para ela. Agora, o seu casamento, de repente, é extremamente importante para você. A tua empresa. Nesses últimos meses, nesses últimos 2 meses para cá, nós tivemos 3 momentos aqui na igreja. 3 momentos. E o quanto que isso influenciou a sua vida. Eu vou falar rapidamente sobre isso, que o primeiro que nós tivemos, o primeiro momento que nós tivemos aqui nesses últimos 2 meses para cá, foi a direção que o Espírito Santo deu para o apóstolo sobre a renovação da nossa mente. Lembram disso? Sobre a renovação da nossa mente? Quanto que essa palavra realmente impactou sua vida? Quanto que essa palavra impactou sua vida? Todas as campanhas, culto de quinta-feira, culto de domingo de manhã, culto de domingo à noite, nós estávamos sendo ensinados a renovar a nossa mente, a não concordar, a não tomar forma daquilo que o mundo oferece para nós, daquilo que o mundo quer nos ensinar lá fora, para não trazermos para dentro da nossa casa. Então, hoje, os nossos filhos na escola aprendem muitas coisas erradas. Aí nós temos que chegar em casa, olhar para a palavra de Deus, confrontar com aquilo que eles estão aprendendo e ver se aquilo é verdadeiro. E nós estávamos sendo ministrados aqui dentro da igreja. Não toma forma desse mundo. Tenha uma mente totalmente renovada, uma mente renovada para o seu casamento, para a sua família, para o seu ministério aqui na igreja, uma mente renovada. Quanto que isso mudou a sua vida? Quando você para e olha para você hoje, você fala, meu Deus, fazem 60 dias mais ou menos que isso foi ministrado aqui, como é que eu estou hoje? O que o mundo aí fora está influenciando a minha vida? Um outro segundo momento, nós tivemos um culto de adoração aqui para o aniversário do nosso líder, do nosso pai espiritual, do apóstolo Edson. A Mariana ministrando nós, o Felipe, ele andou no livro de Filipenses de uma maneira sobrenatural, e ela trouxe uma palavra para nós, extremamente conhecida, muito lida aqui na igreja, sobre a oferta da viúva pobre, dizendo que o Senhor, Ele quer usar as nossas 2 moedas. Quais são as nossas 2 moedas? O que nós temos feito com ela? E por último, o apóstolo Nuno, que acabou de sair da igreja. Ele pregou em 4 cultos aqui na nossa igreja. Dos 4 cultos, eu quero resumir as 4 pregações dele em uma única frase. Culto de sexta, culto de sábado, domingo de manhã e domingo à noite. As 4 ministrações dele eu quero resumir numa frase só. Com a unção de Deus, nós temos tudo. Sem a unção de Deus, não temos nada. E a sua vida de oração, como é que está? O que você tem feito para melhorar, para buscar ter uma vida de oração? Por onde você tem caminhado? Qual livro você tem lido? Aquilo que você ouve aqui dentro da igreja, aquilo que você ouve dos pastores aqui, quanto isso tem influenciado a tua vida? Meus irmãos, porque se nós não orarmos, se nós não buscarmos ter uma vida de oração, tudo na nossa vida, tudo vai ser prioridade, menos as coisas de Deus. Um dia de 24 horas, daqui a pouco tem que ter 30. Mesmo assim, com 30 horas, isso não vai acontecer, mas se fosse o caso, não seria suficiente. Sabe por quê? Porque o que esse mundo quer é nos sugar. Olha para a sua vida, faça um check-up aí, nesses últimos dias, o que você fez para o Senhor? No que você deu a prioridade para o Senhor? Quais foram as suas prioridades? Nós precisamos orar, precisamos ter tempo de oração, precisamos buscar a presença de Deus. Quando eu entrei na igreja, o meu discipulador, o primeiro ministério que ele me encaminhou foi para a intercessão. Eu precisava ter comunhão com Deus, eu precisava aprender a orar, eu precisava ter comunhão com a palavra. Nós temos inúmeros ministérios dentro da nossa igreja. Somos uma igreja extremamente privilegiada por termos os nossos líderes que nós temos. O que você tem feito para o Senhor? Como é que está a sua mente? Como é que está a sua vida de oração? Olha para o seu irmão e fala assim para ele, nós precisamos ter uma vida de oração. Repita firme, fala para ele, nós precisamos ter uma vida de oração. A oração, irmãos, é o que nos leva diante de Deus. A oração é aquilo que nos aproxima cada vez mais do Senhor. Agora, por que nós temos que ter uma vida de oração? Será que Deus realmente está respondendo às nossas orações? Sim, está. Será que está acontecendo milagres aqui no nosso meio, dentro do nosso ministério? Sim, está acontecendo. Basta abrir o microfone aqui que nós teremos testemunho para contar. Basta fazermos uma visita que nós vamos ver quem estava desempregado está trabalhando. Quem estava doente está sendo curado. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E nós não podemos priorizar tudo na nossa vida. Mas o que nós não podemos deixar de priorizar é de termos uma vida de oração. A oração é aquilo que nos move, é o nosso combustível, né?
É aquilo que nos aproxima cada vez mais de Deus. A gente vê os pastores que vêm pregar aqui, de repente prega meia hora, 40 minutos. É uma presença gloriosa de Deus tão grande que a gente não quer mais ir embora. Mas isso ele pregou para nós aqui meia hora, 30 minutos, 20 minutos. Mas e na casa dele, quanto tempo ele gastou de oração? Como que é a vida de um homem de Deus? Quanto tempo ele demanda com seus joelhos dobrados, lendo o livro, se preparando para chegar aqui e trazer uma palavra de Deus para tentar mudar a nossa vida? E a sua vida, como que é? Às vezes nós olhamos para a vida do homem de Deus aqui, a gente quer aquilo para nós. Eu quero essa unção, eu quero esse poder, eu quero essa liberdade, mas quer pagar o preço que ele está pagando? Agora eu repito novamente, o que você está precisando? Como disse o bispo Hernani. Sabe, o que é mais importante para você hoje? Aonde, numa escala, se fosse para você fazer, onde que estaria a sua vida, o seu tempo de leitura da palavra, de 0 a 10 aí, e de oração diante de Deus, diante do seu Senhor, numa escala de 0 a 10, qual seria a colocação que esse ponto estaria? Qual seria? Estaria em quarto, quinto, em primeiro? Qual seria? Quantos milagres que você tem experimentado? Quanto tempo faz que você, de repente, não experimenta um milagre na sua vida? Será que faz algum tempo que você não experimenta um milagre na sua vida? Nós precisamos ter uma vida de oração. Quero mostrar, nessa noite, quero meditar. Existem muitos pontos, mas nós vamos ver 3 coisas nessa noite do porquê que nós temos que ter uma vida de oração. Primeira coisa é porque nós temos que aprender a depender de Deus. Quando eu oro, eu estou mostrando, dizendo assim, olha, eu dependo totalmente de Deus. O apóstolo usa uma frase que ele fala assim, tudo que nós fazemos, se deu certo, foi quem? Foi Deus. Se deu errado, é porque foi nós que fizemos. Então, nós temos que aprender a depender de Deus. Quando você abre a Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 12, abre a Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10, o apóstolo Paulo está indagando diante de Deus que ele tem um espinho na carne, e aquilo está fazendo muito mal para ele. Ele fala, Deus, tira isso de mim, não aguento mais, está insuportável. E o Senhor fala para ele, olha Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E lá no versículo 10, a parte B, ele vai falando isso diante de Deus, versículo 10 inteiro, ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Sabe o que ele está mostrando aqui? Que eu dependo totalmente de Deus. A minha força, no meu braço, eu não resolvo nada. Eu estou aprendendo que dia após dia eu preciso depender de Deus. E como é que eu dependo de Deus diante do mundo tão violento, diante de tantas informações que chegam até nós, seja no Face, no Instagram, no e-mail, televisão, como? Através de uma vida de oração. A oração é o que nos move diante de Deus. Experimenta um dia na sua casa, nós estávamos jantando pouco tempo atrás com um bispo lá em casa, e ele falou assim, não, porque antigamente, quando eu ia para a igreja, nos domingos à tarde, assim, às vezes a televisão ficava ligada em casa, nós íamos para a igreja, e eu vi o primeiro tempo do futebol ali, quando eu chegava na igreja, estava totalmente vazio, longe de Deus, mas hoje isso totalmente mudou na minha vida, hoje é de uma outra maneira. Então tem o culto de domingo à tarde, nem ligamos mais a televisão na hora de futebol. Nem ligamos mais. Isso é algo que eu vivi em casa. Às vezes estava na hora de vir para a igreja, televisão ligada, hoje não é mais assim. Isso é algo que ele falou assim, hoje dentro da minha casa, ele contando para nós. Antes de eu vir para a igreja, a gente está orando, buscando, coloca um louvor ali. Experimenta fazer isso, se você não faz, para ver quando você chegar na igreja, o tamanho da presença de Deus, da manifestação de Deus na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque esse mundo, que ele nos oferece, é cada vez mais um caminho, uma estrada que te afasta da presença de Deus. É isso que ele quer. O que os demônios querem para nós é nos mantermos longe da vontade, longe do princípio, longe da direção do Senhor para nós. Porque se você tiver uma vida de oração, os milagres vão acontecer na tua vida. Quando você ora, isso não quer dizer assim, mas eu tenho uma vida de oração, eu estou orando, Paulinho, mas o milagre não aconteceu. Tudo bem. A Bíblia trabalha com tempo, com princípios.
Isso não quer dizer que não vai acontecer, mas se você está orando por uma causa e de repente, por algum motivo, Deus fala, olha, isso não é para você. Ele, o Espírito Santo, que está dentro de você, ele te dá total controle para você entender, para assim, olha, já que isso não é para mim, eu tenho paz no meu coração, vou entender que isso não é para mim e vou mudar a minha oração. Simples assim. Agora, você não vai ficar teimando por uma coisa que você não sabe se é a vontade de Deus, se está certo, se está errado, sem saber isso. Por quê? Porque o que nós precisamos é ter uma vida de oração. Amém, meus irmãos? Nós precisamos ter uma vida de oração. Sem a oração, você vem para a igreja, você vai embora, você vem para a igreja, você vai embora, mas acaba indo para um lugar comum. Você precisa experimentar algo novo na sua vida. Você precisa entender que o que está reservado para nós, ainda aqui nesse mundo, tão violento, tão cheio de desgraça, tão cheio de tristeza, é a vontade de Deus para nós, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Independente da situação que você está vivendo hoje, Deus tem o melhor para cada um de nós. É por isso que nós precisamos ter uma vida de oração. Como que a gente vive no mundo de hoje sem orar, sem buscar uma direção de Deus, seja para o seu casamento, para a empresa, para o seu namoro, para os seus filhos? Como? Não tem como. Dia após dia, nós precisamos aprender a ter uma vida de oração. Amém? Segundo ponto, é por que nós devemos ter uma vida de oração? Porque Deus, Ele responde às nossas orações. Amém? Deus responde às nossas orações, sim ou não? Quantos já tiveram uma oração respondida aqui? Amém? Salmo de número 121. Você pode abrir comigo, por favor? Salmo de número 121, versículos 1, 2 e 3. Salmo de número 121, versículos 1, 2 e 3. Deus, Ele tem prazer em responder às nossas orações. Prazer em responder às nossas orações. Nós somos filhos de Deus e quando nós oramos, o que o Pai quer é responder às nossas orações. O Salmo 121, a Bíblia diz assim, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Amém, irmãos? Então, quem é que nos socorre? É o mundo, irmãos? É o agiota? Quem é? É o empresário? Não, é o Senhor, irmãos. Quem nos socorre é o Senhor. Independente da situação que você está vivendo, independente do que você esteja precisando hoje, ter uma vida de fidelidade diante de Deus é algo sobrenatural. É algo assim que você vai ver na sua vida sendo mudada, tomando uma forma, tomando um rumo, e você começa a ver os milagres acontecendo, ainda que demore um pouco. Pode demorar, mas Deus trabalha com tempo. E dentro do tempo de Deus, as coisas vão acontecendo na nossa vida. Dentro do tempo de Deus, as coisas vão acontecendo. De repente você precisa que Deus restaure o seu casamento. De repente você precisa que Deus mude a vida financeira totalmente da sua empresa. De repente, como o irmão lá falou, você precisa que Deus traga saúde para você. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer. Você precisa tomar isso de uma maneira, encher teu coração de fé e falar, Senhor, eu acredito na tua palavra. Se a tua palavra é a verdade como nós cremos que ela é, então faça um milagre na minha vida. É assim que nós vivemos, irmãos. Então, de repente, tem uma causa que você olha para a sua vida e fala, eu estou orando, estou buscando, mas não sai do lugar. Parece que não está se movendo. Não é verdade. Está se movendo, está acontecendo. É que Deus tem o tempo certo. E na hora certa, no momento exato, vai acontecer o milagre na nossa vida. Deus é quem cuida de nós. Se a Bíblia diz assim, eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro, quem nos socorre é o Senhor. Independente da situação que você está vivendo. Estou com uma situação aqui hoje que o médico falou, a medicina falou, olha, não tem mais emprego. Não importa isso. Nós temos que pegar a palavra de Deus, confrontar com aquilo que nós estamos vivendo para ver se é verdadeiro ou não. Lembra da mudança da mente? É isso que nós temos que fazer. Como que a gente vive no mundo desses hoje em dia, comparando com a palavra de Deus as informações que estão chegando diante de nós, e nós vamos aceitar tudo isso? Não, porque agora não tem mais jeito. Quando está com problema no casamento, tem que terminar e ir atrás de uma outra pessoa mesmo. Não, porque agora eu me envolvi com isso aqui, eu já menti uma vez, agora meu patrão já sabe, não tem mais jeito, tem que mudar e ir atrás de outro emprego. O que é isso? Que vida é essa? Que cristianismo é esse?
Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus mostra para nós. Nós temos que colocar o nosso coração diante de Deus e falar assim, eu preciso ter uma vida de oração. Para que eu tenha uma vida de oração, eu preciso, dia após dia, depender do Senhor. Se eu não depender de Deus, não dá para ter uma vida de oração. Se eu não depender de Deus, eu não consigo caminhar nesse mundo. Pelo contrário, você até consegue, né? Mas vai dar tudo errado na sua vida. Infelizmente, aquilo que a palavra de Deus tem para nós, como princípios, como verdade, como verdadeiro, por você não depender de Deus, infelizmente, dá tudo errado na sua vida. E uma vida de oração, irmãos, é tudo o que nós precisamos. Uma vida de oração é aquilo onde nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós temos inúmeros exemplos na palavra de Deus de homens que pararam as suas vidas para poder orar e buscar uma direção diante de Deus para resolver um problema que tinha. Você olha para a vida de Moisés, chegou um tempo na vida dele que Deus falou assim, olha, eu te escolhi para que você seja o libertador desse povo. Você tem que tirar o povo daqui e levar para a terra prometida. Ele fala, eu vou, eu levo, mas a tua presença tem que vir comigo. Se a tua presença não vier comigo, eu não vou. Sem a tua presença, eu não vou. Ou seja, o que ele está demonstrando? Eu dependo de Deus. Pai, eu dependo do Senhor. E a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, como a gente fala com um amigo. Então, como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos buscar ter uma vida de oração? Ah, Paulinho, você não sabe onde é que eu trabalho. Você não sabe o bairro que eu moro. Daniel estava na Babilônia e ali, sabe o que ele fazia? Ele orava 3 vezes durante o dia. 3 vezes durante o dia. E o nosso maior exemplo de oração, que foi Jesus, que estava orando em todo o tempo. Então, dá sim, para nós mudarmos a nossa vida e ter uma vida de oração. Estou saindo de casa, estou indo trabalhar, vai orando no carro. Ao invés de ouvindo algum jornal, alguma coisa no carro, coloca um louvor, vai buscando a vontade de Deus, fala, Senhor, eu tenho tais problemas, tais situações para resolver hoje, coloca a tua mão, me ajuda. Orar, você não precisa estar dentro do seu quarto, ali com o seu joelho dobrado, não é só ali, você pode orar em todo o tempo, pode orar no trânsito, pode orar viajando, pode orar indo para o seu trabalho, indo para a sua casa, fazendo compras. É necessário, irmãos, que nós tenhamos uma vida de oração. Sem a oração, o que será de nós? Para onde nós vamos? E por último, meu irmão, o último ponto, que nós temos que ter uma vida de oração. É porque que nós devemos ter uma vida de oração? Porque nós temos que deixar a nossa vida diante do altar. O altar, ele fala de renúncia, o altar, ele fala de fé, o altar, ele nos leva diante de Deus de uma maneira que só o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos. Porque chega um ponto na nossa vida que nós não temos mais condições de mover uma palha do local. Chegou algumas situações da nossa vida que você fala, Deus, olha, eu já fiz tudo que eu podia fazer, mas a partir de agora, eu não tenho mais o que fazer. Se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não pôr a mão nessa situação, então, quando chega nesse ponto, para onde é que eu tenho que recorrer? Para o altar. Eu vou lá para o altar. Diante do altar eu falo, Deus, a situação está desse jeito aqui. E agora? E agora, o que eu faço? Para onde é que eu vou? Extremamente necessário que eu e você, nós tenhamos uma vida de oração. Mas para que nós tenhamos uma vida de oração, nós precisamos depender de Deus. E nesse último ponto, que eu quero orar com vocês, que é sobre nós entregarmos a nossa vida diante do altar, é nós trazermos aquilo para o Senhor, aquilo que nós estamos tentando resolver, aquilo que chegou na nossa vida de repente, alguma situação, alguma informação errada que de repente chega até você, você fala, meu Deus, eu não estava esperando, eu não sei o que fazer com isso, para onde é que eu vou? O que eu faço agora? Sabe onde é que nós vamos? Para o altar. Tem coisas, irmãos, na nossa vida, tem situações da nossa vida, que quem pode resolver para nós é o Senhor. Amém? Eu queria que você fechasse a sua Bíblia e olhasse para a sua vida agora, para você ver como é que está a sua vida. Como é que está? Como é que está a sua vida de oração, principalmente? De repente tem uma situação na sua vida que você fala, Paulinho, aconteceu uma situação que eu não sei como resolver. Existe uma situação que, infelizmente, nos pegou de surpresa, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver isso aqui. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite.
Você está no lugar certo e você está diante de um Deus verdadeiro que resolve problemas, que resolve as nossas situações. Deus é maravilhoso, irmãos. Ter uma oração respondida é algo que tem que ser uma prática constante na vida de um cristão. Tem que ser. Nós temos que colocar o nosso coração diante de Deus de tal forma. Você fala assim, Senhor, olha, a situação é essa. E agora? De repente você foi pego por uma enfermidade. De repente se você perdeu o seu emprego. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual que foi a dracma que você perdeu. Mas é necessário que você tenha uma vida de oração. É necessário. Agora, a nossa vida diante do Senhor tem que ser uma vida totalmente verdadeira. Uma vida de fidelidade. Quando você olha para a sua vida, aí sentado agora, meu irmão, minha irmã, o que você está precisando? O que é mais importante para você agora? Quanto que você deseja a presença de Deus na sua vida? Quanto que a presença de Deus realmente é importante para você? Aí você olha para a sua vida e você fala, eu não sei mais o que fazer. Nós vamos orar por essa causa, nós vamos orar por você nessa noite. Eu queria te convidar a ficar em pé, aí no seu lugar. Amém? E eu não sei, irmãos, qual é a causa, qual é a situação. Mas se existe algo, se existe alguma situação na sua vida, que você olha, você fala, eu não tenho mais como resolver isso aqui. Eu não tenho mais o que fazer. Nós, os pastores, os diáconos, estaremos aqui na frente para orar por você. Se existe uma causa na sua vida que você olha e você fala assim, não tem mais jeito, eu já tentei de tudo. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente, que nós vamos te ungir, para que Deus realmente colocasse óleo, para que nós pudéssemos pôr óleo sobre a tua cabeça, para que mudasse essa situação na sua vida. Eu queria que os oficiais estivessem aqui na frente, amém? E se você está aqui nessa noite entre nós, é a primeira vez que eu venho aqui, não tem problema, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Então você olha e fala assim, olha, eu estou com uma enfermidade, eu estou desempregado, eu não consigo arrumar emprego de jeito nenhum, eu não sei qual é a situação. Mas diante de Deus, irmãos, diante de Deus, o Senhor está entre nós. Se existe uma causa, você pode chegar diante desses homens, dessas mulheres de Deus aqui, qualquer um de nós, e falar assim, tenha liberdade, o meu problema é esse, a minha situação é essa, e nós vamos orar por vocês. Nós vamos clamar diante de Deus por vocês. E essa situação tem que ser revertida. Deus está entre nós. O Espírito Santo está entre nós. A presença dEle aqui entre nós é real. E aquilo que você está precisando, Ele pode responder a sua oração nessa noite. Amém? Com toda liberdade, saia do seu lugar. Se você precisa de oração, vem aqui para frente. Nós vamos orar por você. E nós cremos, eu creio, essa situação será mudada, será revertida em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Olha para os teus filhos nessa noite, Pai. Olha para os teus filhos, Senhor. Independente da situação, independente da necessidade de cada um, o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. O Senhor é um Deus de socorro. O Senhor é um Deus que nos socorre. Senhor, em nome de Jesus, que não sejam as nossas mãos, as mãos dos oficiais aqui na frente, tocando nos nossos irmãos, mas o Espírito Santo de Deus, através de nós, coloque, Senhor, a tua unção, o teu poder, que haja cura, Deus, que haja libertação, Senhor, que haja manifestação presente aqui, que haja portas abertas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, sopra seu vento aqui nessa noite, vem fazer aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, toca nas nossas vidas, toca na vida dos teus filhos, toca, Senhor, em nome de Jesus, para que nós tenhamos a nossa vida totalmente restaurada diante do Senhor. Vem sobre nós nessa noite, Senhor, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra desta noite. Obrigado, porque sabemos que o Senhor é um Deus que tem os seus ouvidos inclinados para nós. Não há ninguém como o Senhor. Um Deus que criou todo o universo, céus e terra, que nos criou e que tem ouvidos inclinados para nós. Ó Deus, que nós possamos realmente colocar a nossa vida diante do Senhor todo o tempo. Que possamos te buscar, ó Deus, em todo o tempo. Como Paulo disse, oramos sem cessar. Que nossa comunhão contigo, nosso caminhar num relacionamento com o Senhor seja constante e que o Senhor traga sobre nós a tua bênção e a tua paz. Que as respostas venham do alto, Senhor, não daqui da terra, mas que as respostas venham do alto. Muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela palavra desta noite e que nós possamos depender cada vez mais de ti e termos realmente uma vida totalmente diante do teu altar de oração e comunhão contigo. Guarda cada um agora na volta para sua casa e que eles possam ter experiência, Senhor, cada um aqui possa ter uma experiência de colocar diante do Senhor algo e receber do Senhor, ouvir do Senhor a direção e receber milagres da tua parte, porque nós sabemos que esse é o teu desejo. Nós te amamos e que a tua graça e a tua paz esteja sobre cada um aqui, Senhor, guardando, protegendo e que cada um aqui desenvolva, Senhor, uma intimidade cada vez maior contigo e toda a glória seja dada a ti pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Deus te use poderosamente. Se tem algo que nós temos que orar por você que nós ainda não oramos, vem para cá que a gente ora por você, tá bom? Eu queria uma oração específica, que não oraram ainda, pode vir para frente que a gente ora por você. Dá um beijo no teu irmão, dá um abraço, fala assim, ó, o Senhor está com você. Fale com Ele que Ele vai te ouvir. Vai na paz, amém? Deus te abençoe.